Eduardo, você falou recentemente que o candidato que você mais gostaria de ver em 2022 seria o Tasso Gereissati, né? Se não me engano. Eu não tenho dúvida que o Tasso ele tem posicionamentos muito, muito bons, ele consegue dialogar com diversos segmentos e tudo mais. Mas você acha que ele tem força? Ele me parece que não tem uma assessoria tão bem trabalhada, que ele não consegue engajar em rede social, que ele não participa com frequência de programas. Acho que nem tanto por falta de oportunidade, mas por falta de interesse. O que você acha? Você acha que realmente existe alguma possibilidade do Tasso ser competitivo em 2022? Ele nem queria ser candidato também, né? Eu conhecia a filha dele, uma moça muito inteligente, empreendedora. Ela ligou para mim, quando eu falei lá no Twitter que eu achava que o Tasso devia ser candidato, eu conversei com ela depois, 2 dias depois, ela disse, olha, não passe perto da minha casa aqui que a mamãe está furiosa com você. Veja, veja. Aí é uma questão de análise e tática, né? Eu já falei logo no começo que os dois teimosos querem fazer a reprise, né? Para ter chance de continuar ou para conseguir a revanche na partida, né? E eles estão sentados em 25%, que não baixa de 25%, e o outro está lá com 30, 30 e tantos, chega até, dizem até que tem 40. Então, os dois estão muito fortes. Assim, desses 40%, talvez 50% que não querem A nem Z, a gente teria que ter um processo de unificação para evitar o quadro que aconteceu no Peru. E se for para o segundo turno, no presidencialismo perigoso como é o nosso, né? Foram para o segundo turno um sujeito com 19% na extrema esquerda e um outro com 14% na extrema direita e pulverizaram os outros candidatos de centro-esquerda, de centro-direita, os candidatos mais democráticos foram pulverizados no Peru. O Lula já falou que quer que tenha 10 candidatos entre ele e o Bolsonaro. Claro. E o Bolsonaro quer a mesma coisa também. Né? Assim, a gente teria que ter a chance de unificar. É Luiz, né? Sim, Luiz. É muito remoto. Como é que você vai unificar um Sérgio Moro com um Ciro? complicado. Vamos, vamos convocar o Panamorix, aquele druida lá do Asterix e do Obelix, para meter os dois no caldeirão, ver se sai junto uma coisa só. É uma coisa. Então, veja, a minha ideia é que se formos pulverizados, nós estamos fritos. Não temos Sem fritos. dúvida. O Ciro pode esbravejar, pode faltar Rivotril, não vai adiantar. O Moro pode ser candidato com Amoedo, com Álvaro Dias, de braço dado com o João Dória. Não é, nós não vamos passar. Nós vamos morrer na praia. E vai ter a reprise que eles querem. Assim, a ideia do Tasso, né? Ele é uma espécie de anticandidato. É um cara que não quer ser candidato. É um cara que não precisa ser candidato. É um cara é um sujeito que a mulher é contra que ele seja candidato. A mulher dele é contra que ele seja candidato. Mas por quê? Primeiro porque exatamente por isso, né, é que talvez esse anticandidato tenha condição de dialogar tanto com a cria dele, porque o Ciro é cria dele, rebelde, mas com os setores mais conservadores. Porque ele é um liberal clássico, né? Ele é daquela velha guarda do PSDB, que tinha desde um democrata cristão extraordinário como Franco Montoro, tinha um socialista espanhol como Mário Covas, e tinha liberais como ele. Tinha um social-democrata tecnocrático como José Serra, né? O Tasso é dessa linhagem, né? Então, talvez um anticandidato tenha condições de fazer essa alquimia de unificação. Principalmente se ele se comprometer com uma coisa que eu coloco junto com a sua candidatura, que é a garantia que ele vai para um mandato só. Toda vez que a gente tem impeachment, a gente tem um mandato de transição. Itamar foi um mandato de transição. O Temer, vice da Dilma, foi um mandato de transição. E esse seria um mandato de transição, porque esse sujeito merecia um impeachment.
Então, se a gente não conseguir o impeachment na Câmara, nós vamos impeachar ele na eleição. Então, o esforço de saúva de prejudicar os brasileiros e o Brasil é tão grande que vai exigir um governo de transição. Portanto, o Tasso seria um governo de transição, um mandato só, procurando dialogar tanto com a esquerda como a direita, porque ele tende a esse diálogo, ele dialoga bem tanto com a esquerda, pela formação liberal dele, ele dialoga bem tanto com mais a centro-esquerda, esquerda, com a centro-direita, com a direita, um mandato de transição que vai retomar os trilhos da democratização, vai ter tarefas, é claro, sociais, econômicas e ambientais, mas vai fazer o papel principal de sarar a fratura que o Bolsonaro e o Lula criaram no Brasil, de dividir famílias, dividir companheiros de trabalho, dividir amigos antigos. O Brasil está cansado dessa divisão, dessa sangria que não para de sangrar. E se o Lula ganhar, ou se o Bolsonaro ganhar, vai continuar por mais 4 anos. Então, a minha esperança, né, nesse anticandidato, né, é que essa capacidade dele de dialogar e a credibilidade que ele tem é um mandato só. Depois, em 2026, podem sair, como diz Mao Tse-tung, 100 flores, podem florescer. Dispute todo mundo, né? Da extrema direita à extrema esquerda, porque isso é normal na Alemanha, até na Alemanha, que é a democracia mais perfeita hoje, tem extrema direita, tem a extrema esquerda, e todo mundo disputa, é tudo normal, mas a gente não está numa coisa, não. Deixa isso para 26. A minha esperança é que um candidato desse tipo, né, como você falou, um candidato, você falou que ele era velho, que ele não. É igual a mim, é velho. É mais moço que eu, sabia, né? Veja, vocês são cruéis. É velho, não entende de informática, tem que chamar a filha para poder ligar o computador. Mas ele pode significar essa mística. No presidencialismo, você tem que ter mística. O presidencialismo é messiânico. Não adianta eu ser parlamentarista, porque o presidencialismo é essencialmente messiânico. A mística dele é essa. Eu vim para unificar. Eu vim para recompor, para soldar de novo o país na direção da construção de uma nação, no processo de construção de uma nação. Quem melhor do que ele pode fazer isso? Ciro. Sujeito inteligente, sujeito preparado, mas completamente destemperado. Moro, um sujeito que não respeita nem a profissão dele, faz a lambança que fez. O Dória, que se for candidato a governador aqui em São Paulo, pede. O Mandetta, o Mandetta pode ser candidato a governador, talvez. Eduardo Leite, de repente? Eduardo Leite. Bom, eu não conheço o Eduardo Leite, né? É um rapaz jovem, da geração de vocês. Pode ser que ele acrescente até outras místicas, né? Mas, de todo jeito, veja, né? Jovem, será que vão acreditar que ele vai fazer um mandato só? E é necessário que haja esse mandato de reconciliação do país. Inclusive para que esses jovens, como Eduardo, como Dória, como Mandetta, como Moro, como o Ciro, vamos admitir que o Ciro seja jovem, eles possam voltar em 26 com as suas pretensões, que são totalmente legítimas. Né? Agora, você pode dizer, Eduardo, você diz que aprendeu com a Luzinete a resolver problemas concretos e vem com utopias de novo, né? Bom, pode ser, mas ele dificilmente cura totalmente. Né?